Olá, sou o professor Cliceu. Novamente, continuamos com o nosso projeto de cultura civilizatória. Todos sabem que a sociedade só caminha quando ela for organizada, né? E também é bom que vocês entendam que há duas correntes de que se falar em história. Temos a corrente que é a oficial, que é essa que vocês têm aí nos seus livros, principalmente dos didáticos de escolas, né? Quanto os livros aqui publicados no nosso país, que eu tenho a história como história oficial, né? A minha história que eu falo é a história real, né? Bom, todos sabem que o planeta Terra virou um pequena aldeia global. O que ocorre hoje, aqui nesse instante aqui, né, em Curitiba, por exemplo, onde ocorreu nesse dia de hoje a morte do ex-governador Lerner, automaticamente lá na China, né, no Oriente Médio, onde o Lerner, o arquiteto Lerner, né, que foi governador do Paraná, realizou obras, lá eles também estão reverenciando esse fato daqui de Curitiba, né, que ocorreu hoje pela manhã em nossa capital. É bom que vocês saibam que também a Primeira Guerra Mundial trouxe consequências para nós, brasileiros. Porque durante o período em que, após a Segunda Guerra Mundial, que foi em 1917, que eu falei a vocês, ela foi muito estimulada, né, preparada de forma astuta, né, e inteligente pelos Estados Unidos, e que as fábricas europeias foram praticamente destruídas. É bom que vocês saibam que houve consequências imediatas para o Brasil. O nosso país, já lá atrás, lá em 1617, com Francisco de Melo Palheta, né, que trouxe as mudas lá da Arábia Saudita, né? Nossas mudas de café é arábica, né? Todos sabem disso, né? Não é não é o café robusto africano, e o café arábico é de melhor qualidade, né? Então, o café que veio pelo Francisco de Melo Palheta, né? Ele foi levado para as plantas iniciais lá de Belém do Pará, mas o Francisco de Melo Palheta e as pessoas que usaram desse plantio não sabiam que essa planta ela poderia ser usada como né, uma bebida, né? Então eles usavam como enfeite, como adorno nas praças daquela cidade de Belém do Pará, né? Eu estou contando a você a história do café, né? Então em 1617, né, essa muda veio parar em Belém do Pará, e lá ela ficou, né? Ficou assim ornamentando as praças da cidade de Belém do Pará. E tinha aquelas pessoas que estão já aposentadas, né? Não como hoje, né? Mas assim, já estão com uma certa idade e que já tem assim, ficam descansando em praça. Elas observavam que as cabritas, né, as cabras, elas assim começavam a roer o tronco do arbusto do café. E no roer, após esse tipo de alimentação, esses animais começavam a ficar assim, bastante agitados, entendeu? Estremecidos, salpicavam, pulavam, e nesses pular, eles diziam, alguma coisa tem de errado, tem alguma coisa de tóxico nesse produto, né? Então, foi somente em 1840 que um senhor chamado Castelo Branco, não esse que foi um dos golpistas aí do golpe de 64, mas um senhor chamado Castelo Branco, que teve a ideia de pegar as mudas de Belém do Pará e trazer para o litoral da bacia do sudeste de hoje, que é o Rio de Janeiro. Então, o café veio para aquela região lá do Vale da Paraíba, né? E foi ali sendo plantado, mas já com o intuito de fazer com que os frutos desse produto, mais tarde, né, eles fossem moídos, né? Depois torrados e moídos, depois a transformação da bebida do café, né? Então o café entrou depois em São Paulo e ali então deslanchou. Aí tivemos o ciclo do café, que foi posterior ao ciclo do pau-brasil, né, que foi o primeiro ciclo econômico. Depois foi o ciclo do açúcar, que foi perdendo sua hegemonia no Brasil por causa da concorrência do açúcar das Antilhas. Você já contei para vocês esse detalhe. Então o café ele passou a ser usado como bebida no Brasil, né? E conta-se que o Dom Pedro II, olha a inteligência desse imperador,
que foi o segundo imperador do Brasil, o Dom Pedro II teve a ideia de pegar esse líquido e levar e fazer com que nas principais esquinas, das principais ruas da França, no caso de Paris, lá na França, né, de Berlim, na Alemanha, de Moscou, na Rússia, né, em Londres, na Inglaterra, e em Madrid, lá na Espanha, ele oferecia gratuitamente as bebidas às pessoas. Ele não, ele colocava trabalhadores para fazer essa distribuição, assim como vocês fazem hoje no supermercado, né? Vocês estão indo assim despretensiosamente nos corredores do supermercado, alguém oferece a vocês um pedaço assim, um pedaço bem mínimo, né? De um pedaço de bolacha, né? Um biscoito, qualquer coisa parecida, para vocês saborearem, né? Uma geleia num pão ali, e vocês achando que é bom, vocês vão comprar. E aí começa a circular o produto. É assim ocorreu com o presidente, aliás, com o imperador Dom Pedro II. Isso em 1850 é que o café então começou a ser mostrado para o mundo, porque até então, na Europa, somente se usava o chá, não o café. E esse produto foi tão assim fortemente divulgado e ele acabou viciando, né, e tornando-se um hábito, que quando as pessoas hoje vão a um hotel, perguntam se é com café ou sem café. Não perguntam se é com chá ou sem chá. Então, tudo é um processo, né? Um processo de divulgação de um produto. Isso aconteceu iniciando, como falo para vocês, com Dom Pedro II, essa ideia, né? Então, no Brasil, quando ocorreu assim o término da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ficou à vontade. Só ele vendia. Só ele fabricava, só ele comercializava seus produtos e ninguém atrapalhava esse espírito empreendedor do tio Sam naquele momento, né? Então, os Estados Unidos tornou-se uma grande potência, tanto econômica quanto militar, naquele momento. E o Brasil, então, tinha esse cliente assim, tranquilo. Passou a usar desse seu expediente para divulgar o seu produto e vender em todos os cantos daquele país, né? Ocorre que, nesse momento, após o término da República da Espada, que encerrou com Floriano Peixoto, os governos da oligarquia brasileira, né, chamada República Velha, passaram assim a ter a garantia desses produtos. E São Paulo era o grande produtor do café. Já os mineiros eram o grande criador de gado. Então formaram aquela aliança, né? Café com leite, que é o sistema que governou o Brasil até 1884, onde nós tivemos o fim da República Velha, né? A República Velha vai ter o fim, então, 1989, né? Quando assim, 89, quando encerra. E quando começa em 1930, né, é que vai encerrar essa política do café com leite com Getúlio Vargas, né? 1840 inicia, 1930 encerra esse ciclo do período do café com leite, chamado República Velha ou da República das Oligarquias. Por que oligarquia? Oligarquia quer dizer governo de poucos, né? Poucos porque era somente Minas e São Paulo que mandava. Então, esse período ocorreu e o Brasil então passou a conviver desse processo de consequência da Primeira Guerra Mundial com o aparecer desse produto do café e passou a ser comercializado e garantido pelo poder econômico que ostentava os Estados Unidos até então. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula vou falar sobre o golpe que Vargas vai declarar ao Brasil e vai se transformar em um novo presidente e acabando com a República das Oligarquias, né? Com relação às datas, eu quero dizer a vocês que a República Velha foi de 1894 até 1930, né? E 30 então encerra a República das Oligarquias, ou do café com leite, ou da República Velha, como queiram. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Me dê o like para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos. Aguardem a próxima aula. Vamos falar sobre o golpe
de Getúlio Vargas em 1930. Por que aconteceu, como aconteceu e quais foram as causas e consequências de todos esses fatos históricos que nós tivemos. Até a próxima oportunidade, professor Cliceu. Não esqueça o like. Tchau!